Então, vamos começar, gente, nossa primeira aula, de fato. E no final dessa aula, a gente vai aprender uma sigla para que tu tenha sempre em mente como destravar a tua mente e memorizar as coisas. Tu já deve ter percebido que para te memorizar coisas e ficar na tua cabeça por muito tempo, ficar como um conceito consolidado na tua mente, ela precisa ir para a memória de longo prazo. As memórias de curto prazo são as que a gente usa diariamente, quando tu tem que, às vezes, decorar um telefone, tu tem que decorar o telefone naquele dia, naquela hora, tu usou a memória de curto prazo e tu percebe que no outro dia tu já não lembra mais. Então, essa memória de curto prazo, ela não é tão eficaz, e se a gente quer atingir um memorizado realmente consolidado na nossa mente, a gente precisa ativar a memória de longo prazo. A memória de longo prazo, ela tem a ver com a nossa motivação e com o nosso estado emocional. A gente precisa de uma relação emocional com aquilo para que ela se torne uma memória de longo prazo. Então vamos pensar juntos aqui. Para a gente memorizar as coisas, nós precisamos de motivação. Essa motivação é como um estado emocional. A gente não tem motivação, a gente faz motivação, a gente cria energia, a gente cria esse estado mental. Esse estado mental de motivação tem tudo a ver com os porquês que a gente faz as coisas. Quando a gente tem um grande motivo para fazer alguma coisa, aquilo se torna diferente, a gente faz com maior energia e também muito conectado com, às vezes, com recompensas ou com pessoas importantes, enfim. Essas motivações em torno das coisas que a gente faz com que tudo que a gente dedique um tempo, a gente faça com um grau de motivação muito maior, e também muitas das coisas que a gente faz ficam registrado porque a gente fez de coração. Então, para a gente memorizar as coisas, esse estado emocional ele precisa ser gerado. E não só esse estado emocional, como uma emoção também precisa ser ativada. Uma emoção positiva ou até uma emoção negativa. Tu já deve ter percebido que uma coisa que tu errou fez tu gravar muito mais do que um acerto. Porque o estado emocional, a emoção conectada com a informação, gera uma memória de longo prazo. Outra coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa tirar muito do que a gente já teve, do que a gente já conhece e aprender qualquer coisa nova como se fosse uma página em branco. Vamos pensar assim, a gente precisa esquecer o que a gente já sabe e se entregar de corpo e alma para o que a gente está fazendo. Imagina crianças que elas vão aprender as coisas e a gente sabe que elas aprendem muito mais rápido. Por que isso acontece? Porque elas vão sabendo que elas não sabem, elas vão muito curiosas, elas prestam muita atenção e elas não têm uma coisa muito, muito importante: limitações. Quando a gente se torna adulto, nós vamos cultivando memórias, erros, acertos, e a gente cria limitações. A gente já está mentalmente falando que a gente não é bom em matemática, que a gente não é bom em cálculo, e dessa forma a gente já cria uma crença autorrealizável e realmente a gente não consegue adquirir aquele conhecimento. Porém, quando a gente ativa esse esquecimento do que a gente já sabe e ativa a curiosidade, esse estado emocional da curiosidade, a gente consegue aumentar, a gente consegue transferir algum conhecimento para a nossa memória de longo prazo. Agora vamos falar sério. Falando sério, o que a gente quer para nossa vida? Né? Às vezes a gente não sabe para onde estamos indo, qual é o sentido da vida, o porquê fazemos o que fazemos, mas a gente sabe que as pessoas importantes, as pessoas que a gente admira, elas realmente têm uma coisa de fazer a diferença. Então, por que a gente não se conecta com essa parte de fazer a diferença no mundo da forma com que nós conseguimos? Por isso que é tão importante a gente abraçar essa causa de conhecer as tuas capacidades nesse momento. Porque a partir do momento que tu descobrir algo que é bom em ti, é como se fosse um superpoder que tu vai ter e que tu vai poder utilizar no mundo, vai poder fazer o bem através da tua própria capacidade. E aí, pensando nisso, pode ser que nesse momento estejam te vendo muitos pensamentos de achar que tu conhece já as tuas capacidades, tu conhece as tuas limitações, mas eu tenho que te falar de uma pessoa que já esteve num estado emocional de achar que não conseguia, que existe muita coisa dentro de ti, e eu vou te provar no vídeo seguinte o quanto a gente pode muito mais do que imaginamos, simplesmente por termos limitações atuais, e depois de tirá-las, a gente percebe no dia a dia o quanto somos capazes e a gente fica orgulhoso de nós mesmos. Atualmente ela está altamente sabotada.
Porque nós estamos sobrecarregando nossos sistemas de informação, a nossa quantidade de dados, nós sobrecarregamos ela com muita informação que a gente não usa, que a gente não entende e prejudicando a nossa capacidade de atenção. A nossa capacidade de atenção está cada vez mais diluída, a gente passa mais tempo do dia distraído do que concentrado. Então é óbvio que nesse momento a tua atenção está muito pouco treinada. Para a gente reter um conhecimento, para a gente reter uma informação, a atenção é fundamental. Se a gente está prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo, é óbvio que a gente não vai se dedicar, a gente não vai conseguir usar toda a capacidade da nossa própria memória para absorver aquele conhecimento. Então a gente já entendeu que nesse momento atual, as nossas redes sociais, os aplicativos, os estímulos externos, a quantidade de informação, a quantidade de movimento que o mundo pede, faz com que a gente sobrecarregue os nossos sistemas de informação, a nossa memória, a nossa atenção, e a gente tem que treinar. E presta atenção, quanto mais distraído tu é, quanto menos atenção tu consegue reter, menos dinheiro tu ganha na vida, menos capacidade de aprender tu tem, mais tu fica para trás, menos tu ganha. Então não faz sentido tu não começar esse processo agora, porque a gente já tá pensando lá na frente. Quando nós estamos entregues aos nossos objetivos de curto prazo, que às vezes é suprir um desejo, suprir uma vontade de comer, suprir uma vontade de procrastinar, suprir uma vontade de inércia, a gente tá optando por um objetivo de curto prazo que não nos leva a lugar nenhum. Mas quando a gente tá pensando lá na frente, é o que a gente tá pensando agora, a gente já tá vendo, nossa, a gente tem que treinar a nossa atenção, a nossa memória, para que lá na frente nós já estejamos preparados. E aí tu fala, Júlia, eu procrastino pra caramba, eu não consigo sair disso. E eu vou te falar, procrastinação é um estado mental, é um estado de emoção, que tu já desenvolveu muita estratégia para procrastinar, tu já tem um ritual da procrastinação. E a gente só muda isso ativando a tua motivação. Essa motivação a gente não tem do nada, nós criamos essa motivação, nós criamos hábitos mais saudáveis, nós criamos hábitos produtivos, nós temos que colocar nossa vontade junto também. Não é simplesmente eu acordei e estou mais motivada. Pode ser que um dia tu acorde e esteja mais motivada por alguns motivos que não sabemos. Por exemplo, vou ganhar mais dinheiro nesse projeto e aí eu tô super engajada. Porém, quando a gente começa a entender o processo dentro de nós, a gente sabe que memorização, atenção é treino, que motivação eu crio, que estado emocional eu também posso criar, e dessa forma a gente ganha um controle muito maior sobre a nossa capacidade de aprender e de acabar com as nossas crenças limitantes. Ou descobrir coisas que não sabemos a nosso respeito, referente às nossas capacidades. Então aqui vai a nossa estratégia inicial. Preciso que tu decore e entenda, obviamente. Be fast. O B do be fast é believe, que quer dizer crença. Todas as coisas que tu diz, eu não consigo, eu não posso, pra mim não dá, todas essas crenças limitantes, tu vai esquecê-las, tu vai eliminá-las, porque isso são tudo crenças e limitações. Se tu vai entrar dentro de um conteúdo, se tu vai entrar dentro de uma aula e começa a ter um conteúdo de determinado assunto que tu acha que tu não consegue, tu já fez uma crença autorrealizável, tu não vai conseguir mesmo. E eu vou te provar no próximo vídeo, assim, ó, na prática, vou usar a Gabi, coitada, ela nem sabe ainda. Mas eu vou mostrar o quanto a tua mente, ela te condiciona a tu não saber, a tu responder a uma crença limitante e simplesmente ficar nessa zona de marasmo, essa zona de conforto, essa zona de limitação que ninguém aguenta mais, nem tu mesmo. Então, assim, ó, primeiro é believe, crença. Tudo que tu disser, eu não consigo, tu para e pensa e diz, eu consigo, eu só preciso de um ajuste, ou eu preciso de estratégia, eu preciso de algum jeito. Sempre existe um jeito mais fácil, senão a gente complica. E a gente vai falar no módulo ali sobre como a gente motiva comportamentos através do nosso lado comportamental. Tá? Por que muitas pessoas não fazem as coisas? Porque a nossa mente, aquela querida, olha para alguma coisa e já imagina que é difícil, que vai demorar muito, que eu não tenho dinheiro, que não dá. E aí, óbvio que tu não vai fazer, meu filho. Tu não vai fazer. Então, tu tem que
prestar atenção nessas crenças limitantes e saber que são tudo adaptações que a gente vai fazer, são tudo avaliações de percursos, planos, estratégias para te parar com isso. Então, believe, para de acreditar nisso, tá? São crenças. Exercício de B, exercise, é para te fazer exercícios mesmos, fazer exercícios físicos. Teu cérebro, ele se desenvolve muito mais através do movimento. A motivação, a energia, a vitalidade, até o próprio cuidado com o corpo, com os alimentos que tu utiliza, eles podem estar conectados com o desenvolvimento do teu cérebro. A gente vai ter uma lista de alimentos também que são bons para o teu cérebro. E aí a gente exercitar o corpo faz a nossa mente pensar mais rápido, faz o nosso corpo se movimentar, a gente criar essa motivação, criar essa energia. Exercise. Believe, exercise. Believe e exercise, tá, gente? Depois a gente vai pro fast. Fast, F de forgot. Forgot, esquecer. Esquece tudo que tu já sabe sobre as coisas ou as tuas próprias crenças. Esquece aquela mania que a gente tem de olhar um livro e dizer, já sei tudo, vou pro próximo. Esquece, tu é uma criança, não sabe nada, tá curiosa para saber, fomenta esse estado de curiosidade, faz perguntas sobre o conteúdo, o que esse conteúdo vai me trazer, para quem que eu vou usar, a gente vai aprender também como utilizar essa coisa da curiosidade, como fomentar isso, mas provoca esse estado de curiosidade e deixa as tuas limitações, que nem a criança não sabe que ela não consegue. Como é que a gente forma esse conceito? Né? Através das nossas experiências que não deram certo por motivos N. Um professor que não soube te explicar da melhor forma, ou tu tava num dia ruim, ou tu tava com um problema dentro da tua família que tu não conseguiu aprender naquela época da tua infância. Enfim, tá? A, do FAST, atenção e de ação. Atenção é o que a gente vai treinar, porque se tu não tiver com atenção nas coisas que tu tá fazendo, tu não vai aprender. É óbvio. Se tu não prestar atenção, se alguém tá te contando uma história e tu não tiver prestando atenção, tu não vai ter nenhuma chance de lembrar dessa história. A gente também vai aprender como lembrar de histórias através de estratégias mentais, que o teu cérebro ele funciona, por exemplo, com imagens muito melhor do que com frases. E a gente insiste em fazer resumos, em escrever, em encher a gente de palavras que não fazem sentido mentalmente. Enfim, a gente vai aprender isso. Mas atenção e ação são extremamente necessários no processo de memorização. Depois o S é state. State é o teu estado de espírito naquele momento. Para te aprender qualquer coisa nova, se tu tiver com preguiça, se tu tiver achando que vai ser ruim, se tu tiver com aquele estado emocional bem down, tu não vai conseguir aprender. Então, fomentar aquele estado, aquela energia, aquela coisa de eu quero aprender isso nesse momento, faz toda a diferença. E o T de teach, de ensinar. Quando tu ensina alguém aquilo que tu aprendeu, além de tu te motivar a aprender aquilo para ensinar alguém, tu memoriza 2 vezes mais. Então, se a gente já se prepara para ensinar alguém tudo que a gente está aprendendo, a gente já garante 2 vezes mais o aprendizado, 2 vezes mais chances de passar para nossa memória de longo prazo. Então, gente, essa foi a nossa primeira orientação, que se tu se entregar de verdade para isso, vai mudar muita coisa na tua cabeça. Mas assim, ó, mesmo que tu não esteja crendo muito, assiste o nosso próximo vídeo, que eu vou te provar com a Gabi que realmente tá tudo na nossa mente, tá? Um beijo e até o nosso próximo vídeo.